Oi, gente, sejam muito bem-vindos ao signo de Touro para sua leitura atemporal aqui comigo. Que atemporal aqui? É uma leitura para os eclipses, gente. É para a leitura aqui especial do mês dos eclipses, né? É válida até o eclipse do dia 27 e 28, porque a gente tem dois eclipses, né? O do dia 12, que talvez passe para vocês aqui, né? E o outro eclipse. Então, é uma leitura que vai pegar os dois eclipses, tá? Então, se você tá vendo depois do eclipse do dia 12, fica tranquilo que vai até o próximo eclipse essa leitura, tá? É mais ou menos aqui umas semanas depois do próximo eclipse, tá? Sempre assim. Gente, se você não é inscrito, já se inscreve, tá? Deixe seu like, deixa aqui um comentário, uma curtida, um hype pra me ajudar a crescer, tá? Porque aqui realmente meu canal parou de crescer um pouco, tá? O que é preocupante, mas eu não tô tão preocupada assim. Gente, se você tem interesse em leituras particulares, tem meu e-mail na descrição do vídeo, é só olhar a descrição, tá? Tô até pensando em tirar o e-mail e colocar o WhatsApp. É que aí eu vou ficar respondendo mensagem de curiosos, né? Eu não queria, mas se ajuda vocês a encontrar o local certo, para mim é o suficiente. Vamos lá? O que a gente tem para Touro agora nos eclipses? Comunicação é a chave, tá? Comunicação é a chave. Vamos ver chave do quê? Isso é uma lua nova em Gêmeos, tá? Bem, não sei se a gente vai ter lua nova em Gêmeos esse mês. Faz tempo que eu não faço o calendário de luas, tá? Eu fazia no Instagram, mas por outros motivos eu tive que parar porque eu não tava dando conta de fazer. Mas eu vou voltar porque agora eu vou ter tempo, então eu vou voltar pro Instagram também. Vamos lá, o que a gente tem para Touro no eclipse? O que Touro precisa saber? Embaralhei bastante. 5 de copas, a lua e o pajem de copas. Muitas emoções aqui estão te envolvendo no eclipse, Touro. Muitas emoções. Aqui me parece que o eclipse vai ajudar você a ressignificar alguma emoção que estava estagnada, tá? Por que eu acho isso, que eu falo isso? Gente, 5 de copas, ele fala sobre a gente refletir sobre tudo que a gente veio sentindo emocionalmente em relação a alguma situação até o período atual, né? E aqui me dá a impressão de que você vai conseguir resolver isso internamente a ponto de depois estar bem, tá? Bem, de encontrar aqui um equilíbrio, tá? Esse pajem de copas, ele traz também essa sensação aqui de gratidão, então de agradecer, tá? É o que eu imagino que vai acontecer com vocês. Vocês vão resolver aqui uma situação emocional que estava aqui pesando, ou uma coisa que você veio trazendo ao longo do tempo, a ponto de vocês aqui estarem bem. Então, já é uma coisa positiva que o eclipse vai trazendo para vocês. Às vezes é alguma coisa que você não estava conseguindo lidar e o eclipse vai trazer à tona, tá? Ah, isso é uma informação importante, né? O eclipse, se isso é algo que você não estava lidando por algum motivo, o eclipse vai trazer à tona para que seja trabalhado, tá? Informação importante aqui. Sua próxima linha, Ás de Paus com 6 de copas e o Eremita. Aqui me parece que o seu próximo passo depois desse é se voltar a uma reflexão interna, tá? Você aqui vai estar mais disposto a seguir o seu caminho, refletindo sobre as coisas assim mais internamente, tá? O Eremita, ele é um arcano solitário, tá? Então ele vai estar aqui daquele cantinho dele,
refletindo sobre as coisas que ele conhece, que ele já sabe, que ele já aprendeu, que ele já fez, que ele não fez, e seguindo o caminho dele aqui de uma forma solitária, tá? Esse 6 de copas, ele fala bastante de nostalgia, daquela sensação de olhar para o passado, tá? Pode ser que vocês estejam em um momento onde vocês têm a tendência a lembrar de situações do passado para que elas se resolvam internamente dentro de você aí, tá? E isso libera espaço para o novo chegar. Enquanto a gente não resolve o velho, o novo não chega, tá? É importante você saber disso. A força, 10 de copas e a rainha de espadas. Aqui a gente tá falando de você buscando um equilíbrio, tá? Principalmente aqui entre a razão e a emoção. Principalmente aqui sabendo que para você poder lidar com determinadas situações, você precisa aqui de equilíbrio desses dois aspectos, tá? Nos outros baralhos, né, a gente sempre tem aquela pessoa segurando o leão, como se ela estivesse domando ele, né? Aqui nós temos um urso, tá? A representação é diferente, mas o resultado é o mesmo, tá? De resiliência e equilíbrio na hora de resolver as situações. Não resolva tudo emocionalmente, nem resolver tudo aqui com a razão 100%, tá? Porque às vezes as situações pedem jogo de cintura. E isso é algo muito positivo porque vem com 10 de copas. 10 de copas fala de você aqui encontrando realmente um caminho aonde você vai estar mais feliz. Então, às vezes, você deixar a vida mais leve dessa forma é a felicidade que você busca. Principalmente no momento atual, tá? Que o mundo tá passando aqui por várias dificuldades, né? Vamos ver com o baralho cigano o que ele tem aqui de possíveis fofocas ou possíveis situações. Touro, eclipse de agosto. O cão, a chave e o confluente. Aqui temos um mentor seu, tá? Ou a pessoa ou a energia para a qual você aqui tem conexão, tá? Se você não acredita nos mentores, pode ser outras energias. O importante é que ela seja uma energia ligada aqui ao mundo espiritual, tá bom? Aqui me mostra que ela tá querendo te dizer assim: você sempre esteve com a chave para sair de determinada situação. Você só não conseguia abrir a porta. E agora ele tá te convidando a abra a porta e vá em busca aqui da sua felicidade, tá? Aqui a gente, sempre que tem a chave, a gente sempre tem essa representação onde a porta sempre esteve aberta e a chave sempre esteve próximo da fechadura. Era só virar e abrir a porta. Ou às vezes era só abrir mesmo, tá? Muitas vezes a gente cria situações onde muitas coisas parecem impossíveis ou improváveis, porém nem tudo nem tudo está escrito em pedra, né, gente? As coisas elas podem mudar, elas podem ser diferentes e as resoluções podem ser mais simples, tá? Aqui a sua porta sempre esteve aberta, então ele está te convidando. Abra a porta e siga em frente, tá? Os livros, a torre e o navio. Se você tem viagem relacionado aqui a estudo, aqui está muito positivo, tá? Para você fazer isso. Ah, mas eu não quero viajar para estudos. O que pode ser?
Pode ser que alguma viagem em específico, tá? Sei, se não é estudos, se você tem alguma outra viagem, alguma outra movimentação que você tá fazendo aqui que é importante, posso estar me referindo a ela, tá? Os livros, eles podem não só falar de estudos, eles também podem falar de burocracia, de papéis, sabe? Pegar determinados tipos de documentos, sabe? Colocar em pastas, essas coisas aqui. A torre com o navio, posso estar falando também de viagens relacionadas aqui a negócios, tá? Que envolvem aqui o seu crescimento pessoal de alguma forma. Se eu estiver falando de viagem relacionada a estudos, aqui eu tô falando que o seu mundo vai expandir de uma certa forma, que você vai crescer muito nessa situação, tá? Ou nesse estudo, ou na sua carreira, ou em muitos aspectos aqui real de crescimento você terá, tá? Pode ser que seja relacionado a trabalho também, tá? Se for um trabalho, então é um trabalho que você vai ter muitos ganhos em relação a esse trabalho, tá? E a gente tem aqui os pássaros. A gente tem aqui os pássaros com os ratos e o tempo. Aqui é um aviso, tá, para vocês, porque assim, os pássaros com os ratos, eu estou falando de alguma situação ao longo desse percurso que você poderá fazer, ou se você tem algum percurso, tá, que pode vir aqui a te causar alguma coisa te impedindo aqui no meio desse percurso, tá? Por exemplo, gente, vou viajar de carro, cuidado com o carro, tá? Vou viajar numa cidade que é perigosa, cuidado com o vidro aberto, porque os ratos falam de roubo, furtos, perdas ou danos, tá? Então, tudo pode ser relacionado aqui. Pode ser você simplesmente perdendo alguma coisa, perdendo uma oportunidade, tá? Ou pode ser você aqui perdendo alguma coisa física, tá? Então, tomar cuidado aqui aonde você anda na rua, tomar cuidado aqui, prestando mais atenção. Sempre faça, gente, check-up do carro, né? Pra ver se ele está tudo certo, se ele consegue fazer essa viagem que você quer ou não, tá? Vou até bater na madeira porque eu não quero trazer coisa ruim, tá? Só tô avisando porque caiu aqui, eu preciso dizer, né? E aqui a gente tem a carta do tempo. Pode ser que você não passe por isso por um tempo, por exemplo. Faz muito tempo que eu não perco tal coisa, entende? E aí você perdeu. Faz muito tempo, por exemplo, que o celular não quebra, ou o carro não quebra, entende? Aí do nada os dois quebram e você fica, ai meu Deus, o que eu vou fazer? Tá? Tem que tomar cuidado aqui com essas coisas nesse período do eclipse. É um aviso essa última parte, tá? Vamos ver aqui um conselho final com as runas. Vamos lá. Queridas runas de Odin. Inlas com Gebo e Urus. De novo, a força aqui se apresentando, né? Gebo também pode falar bastante de comunicação, tá? Não é uma runa que fala aqui de hospitalidade, de receber as outras pessoas de uma forma positiva, de estar sempre aqui nessa energia positiva, de troca positiva com as outras pessoas, tá? Está aberto aqui. Mas também pode falar de comunicação. Aqui, o seu conselho, então, é estar sempre aqui, aberto a tanto conhecer novas pessoas, quanto a atender novas pessoas, tá?
E aqui também está aberto a, como é que fala? Estar em comunicação com as outras pessoas, tá? Porque às vezes aqui, que nem eu tava falando aqui, quando eu comentei da força com o sejo de copas, né? Às vezes você precisa aqui de um pouco mais de resiliência na hora de lidar com outras pessoas, tá? Por mais que você tenha, assim, boas intenções, a gente sabe o quanto é difícil para as outras pessoas não levarem muitas situações pro pessoal, né? É muito difícil isso. Geralmente a outra pessoa ela já acha que você tá xingando ela, mas você só falou, ou você só deu um conselho, ou você só deu aqui uma previsão, né? Você não tá querendo mal da outra pessoa. Pelo contrário, que eu não vi isso, né? Mas a gente sabe disso, né? Então, você sabendo disso, você precisa aqui ser resiliente em lidar com as outras pessoas, tá? Para que elas entendam suas boas intenções. Geralmente eu também falo que, assim, não é obrigatório, né? Você não precisa fazer isso, é só um conselho. E você tem que adaptar o conselho também para o que está acontecendo na sua vida, né? Porque às vezes não é bem assim que está acontecendo, não é assim que está acontecendo para você, não é com outra pessoa, é numa situação em específico, né? Então a gente tem que ficar de olho nisso, tá bom? Bem, Touro, essa foi a sua leitura. Eu espero ter ajudado vocês aqui de alguma forma e vejo vocês na próxima leitura.